Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Almir Alves, sou diretor acadêmico da CS Cyber e eu estou aqui hoje para a gente poder fazer uma apresentação de como a gente pode se defender de um ataque cibernético. E para fazer isso, eu vou ter apoio de uma ferramenta de simulação muito interessante chamada CyberRange da Cyberbit. Tá? O intuito desse conteúdo, desse material, é a gente aproveitar essa nossa parceria, que é muito bacana, com o pessoal do Guia Anônima, para a gente poder falar quais os caminhos, ou seja, como que a gente pode treinar, capacitar um profissional de segurança cibernética para que ele possa ser treinado com as melhores tecnologias, com as melhores ferramentas, com o melhor ambiente de treinamento e ele possa se tornar aí um profissional de primeiro time, de primeira linha, ele possa atuar em empresas de todos os tamanhos e principalmente ele tenha as habilidades, as competências e o conhecimento necessário para poder atuar no SOC, para poder atuar aí na área de segurança da informação, quando a empresa não tem um SOC especificado, para poder dialogar com profissionais que atuam nesse ambiente aí, que é o Centro de Operações de Segurança, mas principalmente para que você possa se capacitar e trilhar uma carreira dentro da cibersegurança. Falando rapidamente aqui da CS Cyber, ela é uma academia especializada na capacitação em cibersegurança. A gente é uma empresa de São Paulo, mas nós treinamos profissionais e alunos, né? Nós temos alunos do Brasil inteiro. A gente nasceu com o intuito de ajudar na formação da força de trabalho em cibersegurança, e porque o Brasil tem um gap muito grande, a gente tem uma necessidade grande de ter mais profissionais e principalmente profissionais que sejam bem capacitados e que saibam aí como lidar com os desafios dos ataques cibernéticos. Nesse conteúdo, a gente vai mostrar para vocês um ambiente de simulação que permite que você literalmente sente na cadeira no cockpit de um profissional do SOC, acesse as ferramentas, ou seja, você vai acessar um CIEM, vai acessar um firewall de última geração, vai acessar ferramentas de monitoramento, vai acessar ferramentas de análise de protocolos e principalmente vai analisar as etapas de um ataque cibernético, fazendo toda a sua investigação, todo o seu levantamento, vai poder definir aí qual é o dano que um ataque cibernético pode provocar para um ambiente corporativo e vai realizar as ações de resposta a incidentes e também o pós-incidente, fazendo toda a parte de mitigação, toda a parte que deveria ser feita antes para que você evitasse que esse ataque cibernético acontecesse. E justamente nesse conteúdo de hoje, o que é bacana é que a gente vai mesclar essa experiência da plataforma de simulação com a matriz do ataque, que é do MITRE, que é conhecida como MITRE Attack. O MITRE é uma organização que já existe há muitos anos e ela criou um framework, uma matriz, um conjunto de matrizes, na verdade, em que é possível você analisar o ataque cibernético não somente pela questão técnica, mas também pela questão comportamental dos hackers que atacam as infraestruturas e as redes das empresas. Então, nesse contexto, a gente vai apresentar a matriz do MITRE Enterprise, né, que é aquela para infraestruturas de redes. Vamos falar um pouquinho sobre quais são as principais táticas utilizadas aí pelos criminosos virtuais, como isso se desdobra em técnicas e procedimentos. Então, táticas, técnicas e procedimentos são os chamados TTPs. E quando você faz aí o estudo para se tornar um profissional de cibersegurança, você vai ver que os TTPs eles estão no topo da pirâmide das necessidades de conhecimento para um bom analista de segurança. Então, hoje, nesse conteúdo, a gente vai mostrar justamente essa correlação entre o MITRE, né, o framework do ataque, com uma ferramenta de treinamento para você analisar as etapas de um incidente cibernético e fazer a resolução desse incidente. É claro, a gente vai fazer num vídeo mais curto, né? Não vamos fazer uma aula completa, porque ela leva várias horas, mas vai dar uma ideia de como que você pode utilizar essa matriz, relacionar com as necessidades de segurança para cada etapa e, principalmente, realizar as ações necessárias para fazer a detecção, a identificação, toda a análise, a resposta e a mitigação
dos ataques cibernéticos. Então, gente, vamos lá. A gente vai agora mudar essa tela para a tela inicial do nosso simulador e a gente segue a partir de então para que vocês tenham aí um ambiente bastante imersivo. Tenho certeza que vocês vão gostar bastante. É um ambiente muito realista, né? A gente chama ele de hiperrealista e vai dar para você ter uma ideia de como é o dia a dia de um analista de segurança. Então, vamos lá, a gente está só começando. Aqui nós temos na tela a nossa interface principal do simulador CyberRange da Cyberbit. E essa é a visão que o instrutor tem quando ele vai dar um treinamento. Então aqui a gente tem aí alguns elementos, tá? Eu vou ficar aqui meio de lado porque eu estou com uma segunda tela. Aqui do nosso lado esquerdo a gente tem o nome do cenário que é executado e aqui a divisão das tarefas que devem ser realizadas. Ou seja, a gente tem aqui 3 macro etapas do cenário de simulação, que é a detecção, depois a resposta e depois a parte de prevenção. E aí, essas etapas elas vão se subdividindo. Eu ainda não vou dar detalhes de todas elas aqui, mas todas as tarefas que são realizadas durante o treinamento ou que devem ser realizadas para cumprir com sucesso o treinamento estão aqui nessa tela. Então, a detecção tem várias tarefas, normalmente é a etapa mais longa de qualquer treinamento realizado com esse simulador. Depois as etapas de resposta, onde você vai eliminar o malware, ou criar regras de firewall, ou fechar de repente aí uma porta que seja aberta indevidamente, melhorar regras e tudo mais. E por fim, a parte de prevenção, ou seja, o que eu deveria ter feito antes para evitar, por exemplo, que um ataque cibernético ocorresse. Aqui no nosso caso, a gente tem um ataque chamado Apache Shutdown. E esse ataque, ele é muito parecido com um ataque que aconteceu há alguns anos atrás numa empresa americana chamada Equifax. E foi um ataque que resultou no vazamento de dados de milhões de registros de americanos. E aqui a gente vai fazer uma correlação desse ataque, das técnicas utilizadas por esse ataque, com o chamado framework ou a matriz do Mitre. Então vamos dar uma olhada lá na nossa matriz do Mitre. Aqui já é a tela do aluno, mas daqui a pouco a gente volta até aqui. E a gente tem essa matriz do Mitre. E muitas vezes as pessoas perguntam durante um treinamento, por exemplo, aqui na Cyber, como que a gente pode utilizar o Mitre, né? O Mitre, na verdade, ela é uma matriz, ela é um framework utilizado para entender as técnicas de ataque. Mas conhecendo as técnicas de ataque, a gente pode fazer aí uma melhor estratégia de defesa. Então, o que nós temos aqui? O Mitre, ele é uma matriz, né? O ataque, na verdade, é uma matriz em que a gente vai decompor os ataques cibernéticos em táticas, técnicas e procedimentos. Então, tudo que está nessa primeira linha aqui destacado, né, em negrito, está em azul escuro, são as chamadas táticas. Então, nós temos 14 táticas, que vão desde o reconhecimento até a parte do impacto aqui. Cada uma dessas táticas reúne algumas técnicas, e as técnicas são subdivididas em diversos procedimentos. Mas vamos pegar, por exemplo, um exemplo de tática, que é o reconhecimento, e uma técnica que é o Active Scanning. Se a gente clicar aqui, ele vai abrir, vai dar um pouco mais de detalhamento para a gente. Então, ele fala, né, eu vou até colocar aqui em língua portuguesa, ele fala que o Active Scanning, né, é uma verificação ativa, a gente pode verificar diversos tipos de varredura para reconhecimento que os hackers fazem, né, em relação a esse tipo de técnicas, só que não existe um único tipo de varredura, não existe um único tipo de ação, de técnica que pode ser utilizada aqui. Aqui, na verdade, existem subtécnicas, e nesta técnica, especificamente, que é a verificação ativa, existem as subtécnicas de verificação de blocos de IP, verificação de vulnerabilidade e verificação de lista de palavras. Então, a gente consegue ver que, por exemplo, a gente pode ter aqui scan de IP, port scanning, a gente pode ter já os elementos que levam a um brute force, por exemplo, e
Aqui embaixo tem, aqui do lado, na verdade, tem algumas informações, ou seja, a tática, que é o reconhecimento, as 3 subtécnicas, né, que eu já expliquei, já falei aqui do lado, e uma coisa que é importante são as opções ou as sugestões de mitigação para resolver, pelo menos minimizar a ocorrência de uma tática e de técnicas como essa, e como que a gente detecta a execução dessas técnicas. Então, para a gente poder ver um pouco disso na prática, vamos aqui para o nosso simulador, onde a gente vai, dentro dessa rede aqui, isso aqui é a topologia de rede em que um ataque cibernético é disparado aqui da internet e ele compromete um website, que é esse cara aqui, né, o foxnews.com, tem esse endereço IP 172.16.100.21, e a primeira fase do ataque que ocorre aqui é a fase de reconhecimento. Então, deixa só eu logar aqui dentro da VPN interna, para que a gente possa verificar e fazer aí a parte de defesa cibernética referente a um ataque como esse. Mas, em linhas gerais, o que aconteceu? Tem um site, que é o foxnews.com, que é um website normal, que funciona, tem lá os seus assinantes e tudo mais, só que num dado momento, deixa eu pegar aqui o endereço dele, num dado momento, ele cai, ele deixa de funcionar, tá? E uma vez que ele deixa de funcionar, a parte de TI da empresa iria detectar esse problema. Ah, mas como que é feita essa detecção, né? Vamos ver como que esse reconhecimento foi utilizado pelos hackers, né? A gente vai primeiro fazer uma visualização de um alerta que uma equipe de TI faria para uma equipe de segurança da informação, como, por exemplo, utilizar uma ferramenta de monitoramento. Aqui no nosso caso a gente utiliza uma ferramenta chamada Zenos. E olha só, aqui do lado esquerdo tem os principais servidores que essa ferramenta está monitorando. E a gente verifica o seguinte, olha, dos serviços que estão disponíveis, que deveriam estar rodando, somente um foi derrubado, que é o HTTP. Ou seja, a máquina está funcionando, ela está ligada, porém o serviço de HTTP não está funcionando. Pô, nessa hora, a gente pode fazer aí o cruzamento das informações do conhecimento do Mitre com as ferramentas de defesa e fazer uma inspeção um pouco mais profunda. Como que a gente faz isso? A gente pode, por exemplo, utilizar uma ferramenta de CIEM. E aqui no nosso simulador, né, no CyberRange da Cyberbit, a gente tem o QRadar da IBM. Então eu vou logar aqui. Deixa eu ver se eu não errei a senha. Daqui a pouquinho ele já vai fazer o login. E esse CIEM é um CIEM muito interessante, é um dos líderes aí de mercado no mundo. E uma coisa que é interessante é a forma como ele apresenta os resultados de problemas relacionados à segurança cibernética. E tem uma aba aqui chamada de Offenses, que vai mostrar para a gente problemas e alertas de segurança que foram detectados. Então, olha só, foi detectado aqui um port scan, né? Então, olha só, eu tenho um port scan que foi detectado, que mirou no nosso endereço IP, que é publicado lá na internet e que foi disparado, né, esse port scan, por um endereço IP externo, que estaria na internet, tá? Se a gente der uma investigada um pouco mais detalhada nesse log que foi capturado, a gente consegue pegar o horário que tudo aconteceu e, olha, por ser um port scan, a gente tem vários eventos. Então, se a gente clicar nesses eventos, né, a gente abrir um pouco mais aqui o QRadar, né, a gente consegue, por exemplo, pegar informações detalhadas do que aconteceu. Então, olha só, aqui a gente tem, eu vou ampliar um pouquinho a tela para ficar um pouco mais visível, a gente tem aqui as informações detalhadas do que aconteceu, o dia que aconteceu o problema, a hora que esse problema atingiu, ou seja, qual foi a origem, esse cara aqui, qual foi o destino, qual que é o endereço IP dentro da nossa rede na DMZ, né? E aqui no nosso caso, ele vai dar a informação de qual é a porta de destino aqui. A porta de destino do port scan foi a porta 22, entre outras possibilidades. Ou seja, eu consigo fazer uma detecção
bem ativa. Ou seja, o que aconteceu aqui no MIT, vamos voltar aqui para a matriz principal, foi utilizada uma técnica de reconhecimento e, no nosso caso, foi a varredura ativa. Ou seja, o atacante, para poder descobrir informações sobre portas abertas, versão de protocolo, vulnerabilidades que poderiam ocorrer, ele utilizou uma técnica de reconhecimento. Então, aqui, a gente já tem uma das etapas realizadas aí com base no MIT. Só que a gente viu lá no nosso QRadar que existe uma outra ofensa, um outro problema de segurança, que é o password guessing, ou adivinhação de senha, que pode indicar, por exemplo, um ataque de força bruta. Vamos ver? Olha só, aqui nesse cara eu tenho as tentativas que foram realizadas para poder fazer o login lá no meu servidor, que tem lá o site e que vocês viram que esse site caiu. Então veja, aqui com o nosso QRadar, a gente consegue, por exemplo, verificar como que esse cara tentou utilizar alguma técnica para fazer um acesso inicial, né? Ele conseguiu, na verdade a gente vai ver que ele conseguiu ter acesso às credenciais, que é uma outra tática utilizada pelo MIT. Como que ele fez isso? Ele utilizou um ataque de força bruta. E uma vez dentro lá do nosso servidor, ele realizou algumas ações. Então veja, a gente está fazendo esse paralelo aqui, porque aí, quando a gente faz a nossa análise, a gente consegue ter decisões melhores relacionadas a esse tipo de problema. Então, vamos lá, vamos dar uma continuidade aqui para a gente não se estender demais. Lá no nosso ambiente, a gente tem como acessar o próprio servidor que foi atacado. Então, vamos lá acessar. Acessando esse servidor, vamos só deixar aqui um pouquinho maior para poder ficar um pouco mais visível. Muito bem, eu vou logar no servidor que foi atacado. Já estou dentro do servidor. E aí eu vou verificar, por exemplo, se esse atacante ainda está mantendo uma conexão ativa comigo. Deixa eu só abrir um pouco mais que eu vou precisar. Então eu vou dar aqui um comando netstat, por exemplo, -tutan. E o que a gente pode observar aqui, ó, que tem sim uma conexão ativa. Ou seja, o cara está dentro da minha rede, neste momento. Tá? Para saber em que momento esse cara logou na minha rede, eu posso, por exemplo, fazer uma análise de logs. Tá? Então, vamos dar uma olhada aqui, lá nos logs de autenticação. Tá? /var, /log, /out.log. Vamos fazer um filtro aqui, pipe grep. Por exemplo, vamos pegar aqui e tentar identificar quando que o ataque de força bruta foi realizado. Olha só, a gente tem aqui, né, com destaque, todas as tentativas que foram realizadas para se fazer a força bruta. Só que dá para a gente também ver o momento em que esse atacante conseguiu obter acesso de fato. E ele está ainda com esse acesso mantido. Então a gente pode dar o mesmo comando e no lugar aqui da falha, a gente vai dar aqui uma accepted. E olha só, a gente consegue pegar exatamente o momento em que esse atacante obteve um acesso dentro da nossa rede, ou seja, ele fez o acesso inicial. Isso tem relação com o MITRE, isso tem relação lá com o CyberQchain e com outras metodologias lá de análise de ataques cibernéticos. Aí, a gente vem até aqui e verifica o seguinte, cara, se ele está conectado comigo, ele está fazendo uma ação de comando e controle. Ele pode, por exemplo, fazer alguma codificação de dados, uma ofuscação de dados, para, de repente, tentar fazer uma exfiltração. Vamos ver se isso realmente aconteceu? Olha só, a gente vai ver aqui que ele tem um serviço agendado de parada do serviço de Apache, por isso que o site caiu, e mais um script. Vamos dar uma olhada nesse script aqui?
olha só, aqui é que está a verdadeira intenção desse atacante. Ele criou um diretório, copiou as nossas credenciais, logins e senhas, mesmo que as senhas sejam codificadas, ele fez isso, e aí a gente vê na sequência que ele usa um script para ofuscar os dados, que é esse b64phploader.py, utiliza o Python para isso, e faz a exfiltração para o mesmo endereço IP daquele cara que está conectado na gente. Ou seja, ele faz um vazamento de dados. Então, voltando aqui no Mitre, o que ele faz? Ele faz o comando e controle, ele faz a codificação dos dados e ofuscação dos dados utilizando lá o B64 para enganar as ferramentas de defesa na hora que ele vai mandar os dados para fora, e aí, de fato, ele faz uma exfiltração automatizada, ou seja, ele usa um script para isso. E qual que é o impacto para a gente? O impacto é a parada do site e a perda dos dados. Então, aqui, a gente tem que tomar medidas para melhorar esse tipo de situação. Como, por exemplo, a gente vai olhar aqui, por exemplo, no nosso firewall, que a gente tem um problema numa regra, que permitiu, por exemplo, que a porta 22 estivesse aberta para a internet. Vamos só logar aqui. E esse aqui é o nosso firewall, um Palo Alto, um dos melhores do mercado também. Então, se a gente vier aqui na aba de políticas, a gente vai ter uma regra que vai permitir que esse cara entre, né, a partir da internet na porta 22. Por quê? Porque a regra que permite que se venha de fora para acessar a nossa DMZ, ele não tem um filtro que restrinja as aplicações. Então, se eu chegar aqui e eu restringir só para HTTP e HTTPS, por exemplo, todas as outras portas e serviços vão ser automaticamente bloqueados no firewall. Então, eu posso, por exemplo, vir aqui e melhorar essa regra e aplicar essa regra. É evidente que eu tive um ataque, então eu tenho que criar também uma regra para bloquear aquele endereço IP que foi detectado lá no meu CIEM, por exemplo. A gente já vai fazer isso. Então, aqui eu já melhorei uma regra. Então, só para poder olhar qual é o endereço IP do atacante, o endereço IP do atacante está aqui, ó, 199.203.100.171. Então, a gente vem até aqui e vai criar, por exemplo, uma regra, né? Eu vou colocar aqui um bloqueio de atacante. Eu vou bloquear esse endereço aqui da origem, né? Originado nele e vindo para a gente, ou seja, de fora para dentro. Então, vou colocar aqui como IP suspeito, vou colocar esse endereço IP aqui, 99.203.100.171. Vamos colocar essa regra, vamos só fazer com que essa regra seja aplicada para a nossa rede como um todo. Vamos dropar esse cara, vamos mandar os logs para o CIEM, vamos dar um OK. O que é importante também? Fazer o bloqueio de dentro para fora. Então, bloqueio destino. Vamos colocar lá. A gente vai fazer para a rede toda aqui. E aqui a gente vem e coloca o IP suspeito. Vamos fazer aí um bloqueio. Vamos mandar para o CIEM também. Ok. Muito bem. Essas regras estão aqui, ó, regra 15 e regra 18. Vamos só movimentar essa regra. Vamos colocar ela lá no topo, para que eu possa bloqueá-lo rapidamente. Vamos movimentar. E aplicar as regras. Uma vez que essas regras sejam aplicadas, eu posso voltar até o meu servidor e eu posso eliminar aquela conexão ativa que aquele atacante tinha comigo. Então, vou fechar aqui, volto no meu servidor e vamos recuperar lá o comando. Olha só, ele continua, né? Ó. Olha lá, ele está mandando os arquivos. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que matar essa conexão, que é o PID 1368.
Então, você vê aqui, eu der um comando kill -9 1368, eu mato a conexão que está ativa desse meu atacante. Vamos ver como está agora? Ó, ainda tem uma conexão, ainda tem um envio aqui com o PID 5074. Vamos fazer, então, vamos deletar aí esse processo. Ó, já matou, significa que aquele primeiro comando já resolveu para mim. E agora a gente já não tem mais, ó, a situação aqui está em sim wait, ou seja, a gente já não tem mais o atacante. E como ele já tem uma regra de firewall relacionada com ele, isso significa que agora ele já não retorna mais. A porta 22 foi fechada para o mundo externo, foi criado um bloqueio para o IP especificamente dele, e a gente resolveu aqui essa questão do atacante. Porém, a gente ainda não tem o site de pé. A gente tem que pegar e eliminar, por exemplo, os arquivos maliciosos. Então, se eu der aqui um cd/tmp e olhar lá dentro dele, olha, eu tenho 2 arquivos aqui que eu preciso deletar ou tirar para auditoria. Então, eu vou remover aqui só para simplicidade, vou dar um RM no B64 aqui, e eu vou dar um RM no BD_bash. E agora, esses 2 arquivos foram removidos. Muito bem. Agora, é importante que a gente faça o quê? É importante que a gente verifique esse diretório BD. Então, eu vou dar aqui um CD BD. Vamos ver o que tem lá dentro. Ó, tem os 2 arquivos. Eu posso, inclusive, ir até o cd/tmp e eu posso deletar esse diretório BD, porque tem a cópia dos arquivos que forem filtrados, ou posso tirar para auditoria. Aqui eu vou dar um RM-RF BD. Ó, não foi BD. Muito bem. Agora eu já não tenho mais aquele diretório. E aí, para a gente poder finalizar essa etapa técnica, eu posso restartar o serviço do Apache. 2 Start. Não sem antes fazer uma coisa importante, também o serviço está sendo reiniciado, mas aqui ele vai cair. A gente tem que remover os serviços agendados. Então, eu vou dar aqui um cron tab -L, ó, ainda tem os 2. Para remover, eu vou dar um cron tab -R. Muito bem, agora eu já não tenho mais serviços agendados. E agora sim eu posso dar um restart no meu serviço do Apache. E aí, aos pouquinhos, o servidor vai voltar a exibir a sua página web. Olha, ela já está aqui voltando, daqui a pouco ela vai ser totalmente exibida. É o tempo do Apache voltar a funcionar. E aí a gente vai ter reestabelecido o nosso ambiente de trabalho, que é uma página web, que é uma empresa de mídia que oferece serviços para os seus clientes. Então, só dar um F5 aqui, pronto. A página voltou. Então, o que a gente fez? A gente passou por algumas técnicas aqui do MITRE, reconhecimento, a gente viu um acesso inicial, a gente viu o acesso via credenciais, a gente viu técnicas de ofuscação e codificação de dados, a gente viu a exfiltração e consegue identificar os impactos. Então, fazendo isso, a gente consegue fazer uma correlação entre o MITRE e as técnicas de defesa cibernética, utilizando ferramenta de monitoramento de redes, CIEM e firewall, para fazer aí a detecção, a resposta e a mitigação de um ataque cibernético, nesse caso, com finalidade educacional, isso é um ambiente de treinamento, mas que é muito útil para se treinar e testar as capacidades técnicas e de resposta de profissionais de defesa cibernética. Então, era esse conteúdo que eu queria trazer para vocês.
Esse é um conteúdo muito legal. A gente aqui na CS Cyber consegue entregar vários tipos de treinamento, com vários tipos de cenários, são mais de 30 cenários nesse ambiente que eu mostrei para vocês, mas existe um outro ambiente onde nós temos aí mais de 50 cenários e mais de 300 exercícios de simulação, onde você pode conhecer as principais técnicas de ataque e como você pode ser capacitado para se defender com as melhores ferramentas que existem aí no mundo da cibersegurança e no mundo enterprise, no mundo corporativo de alta complexidade. Então, eu vou terminando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Eu acho que essa parceria com o Guia Anônima é muito bacana e gostaria muito aí de convidá-los a conhecer o site da CS Cyber, que é o cscyber.com. Continuem acompanhando os conteúdos do Guia Anônima, conheçam os conteúdos da CS Cyber. Nós temos um canal muito interessante no YouTube também e certamente vocês vão gostar bastante da qualidade do conteúdo que a gente oferta para vocês. Então, fica aqui um abraço do professor Almir e a gente se vê aí num próximo vídeo, numa próxima live ou quando vocês puderem ser nossos alunos. Um abraço, fico por aqui.